Oi, bom dia, gente, tudo bem? Como é que vocês estão, pessoal do sétimo ano aí? Então, essa aqui é a matéria nova, que chama-se Origem da Vida, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a geração espontânea ou a biogênese. Então, a origem da vida a partir de matéria bruta. Então, são de estruturas que não têm vida. Eles acreditavam, gente, que surgia vida até da pedra. Olha como é que eles eram doidões. Né? Mas naquele tempo isso, né, era bem aceito, né? Hoje não é mais, tá? Então seres vivos, ó, pra vocês verem, seres vivos eram gerados espontaneamente do corpo de cadáver. Então quer dizer que um ser morto dava origem a outro ser vivo. Ou aqui cobras, rãs, crocodilos eram gerados a partir do lodo do rio. Sabe lá aquele barro que tem lá no rio? Surgia peixe, surgia tudo de lá. Né? Então, lógico que não é assim, né? Mas isso persistiu por muito, muito tempo. Mas isso aí é muito tempo antes de Cristo, tá, gente? Isso daqui. Aí o que acontece? Teve alguns cientistas, né, pesquisadores, que eram a favor disso daqui e outros que eram totalmente contra. Né? Aqui a gente vai falar do Redi, que ele é um cientista italiano, que ele não concordava com as ideias da biogênese, ele era contra. Né? Só que tinha um monte de gente que era a favor. Né? Então ele realizou o quê? Uma experiência científica. Então o que é uma experiência científica? É para provar se alguma coisa existe de verdade mesmo. Né? Então ele utilizou, o que ele utilizou para fazer isso? Ó, frascos de vidro, tampas, gases, pedaços de carne fresca. Né? Então, ó, o que ele fez aqui? Ó? Opa, eu estou voltando. Aqui, ó. O que ele pegou? Pegou uns potes, tá vendo? Colocou um pedaço de carne aqui, outro aqui, outro aqui. Um pote ele deixou aberto, o outro ele tampou. Nisso que ele tampou, os caras que eram a favor, os cientistas, as pessoas que eram a favor da geração espontânea, né? Falaram que ele matou, né? Que deu errado porque ele tampou, não deixou em contato com o ar. Aí o que ele fez? Ele pegou um paninho, né? Cheio de furinho e deixou em contato com o ar. O que acontecia? Ele deixava aberto, a mosquinha vinha aqui, depositava o ovo aqui e surgia uma larva. Aí o pessoal falava que a partir da carne morta, né, em decomposição, formava novas moscas. Aí o que ele fez? Ele tampou aqui, ó, com um paninho tudo perfurado, só que o que? Não deixava a mosca entrar. E a carne não se modificou. Aí ele quis provar que a geração espontânea, a biogênese, não existe. Né? Então ele quis provar isso daí. Existe outro, que é o Pasteur, que é um francês que também não acreditava, ele não concordava também com a biogênese. O que eles falavam? Que o ar trazia os seres vivos e deixavam, e eles se desenvolviam. Né? Então o que é? Micro-organismos estão presentes no ar. Quando entra em contato com um caldo nutritivo, uma sopa, se desenvolve mudando de cor o caldo. Gente, lembra lá, você pegar um pão e deixar em cima da pia, em cima da mesa, o pão não vai ficar verde? Ele ficou verde porque ele é o Hulk? Lógico que não. Ele ficou verde porque existe fungos que se instalaram ali no pão, fixaram ali no pão e ali serviu de habitat para eles. Tá? Então, por causa disso. A mesma coisa ele fala do caldo aqui, que é uma sopa que eles usavam. Né? Então, ó, o Pasteur mostrou com o seu experimento que o caldo não formava os seres vivos. Conhecido como pescoço de cisne ou gargalo em forma de S, provou que a biogênese era falsa também. Olha só, aqui está o experimento deles. Tá? Deles não, do Pasteur. Então, tá vendo? Esse amarelo aqui, ó, é a sopa, é o caldo nutritivo. Tá vendo que ele usou o fogo aqui, ó, esticou o pescoço, ó, o gargalo do frasco. Tá? Aí ficou nessa forma aqui, ó. Então, nessa forma, tá? Ele deixou em contato com o ar, tá vendo? Ó? Não fechou aqui, ó, deixou em contato, o ar ele podia entrar aqui. Só que o quê? Quando ele aqui aqueceu o caldo nutritivo, tem água, forma vapor. O vapor fica aqui, ó, bem nesse cotovelinho aqui, ó, tá vendo?
O vapor vai servir como uma proteção. Ele impede que os micro-organismos entrem aqui. Aí o caldo não mudou de cor. Quando ele veio e quebrou aqui, ó, e abriu o gargalo de novo, então abriu a boca, os micro-organismos que estavam no ar desceram aqui, fungos, bactérias, protozoários, desceram aqui e modificou o caldo. Então ele provou que não existia biogênese. Aí todo mundo, não, você não falou para mim que eu tinha que deixar em contato com o ar? Ele deixou e não modificou. Tá? Então isso foi a prova que não existe a biogênese. Mas não explicou como que surge a vida. Apenas falou como não surge. Tá? Então, aqui ó, opa, o professor tá meio perdido aqui, tá? É novo nisso aqui ainda, tá? Aqui ó, conservação dos alimentos. O Pasteur foi o cara que inventou a pasteurização. Já ouviram falar disso daí? Então, por exemplo, é o aquecimento e resfriamento rapidamente. De modo que ele aquece e resfria rapidamente o alimento, de modo que a maioria dos micro-organismos não consigam sobreviver. Acontece com o leite. O leite pasteurizado. Aquele leite de saquinho, tá? Ele tem um tempo curto de vida, né? A validade dele é bem curtinha, mas ele é pasteurizado. Tá? Sofre isso aí. Outro que mais antigo ainda, para evitar, né, ter a conservação dos alimentos, é o salgamento dos alimentos. O uso do sal para salgar os alimentos, como a carne seca, carne de sol, o bacalhau. Né? São todas carnes em conserva, graças ao sal. O sal impede que micro-organismos consigam sobreviver na carne, por exemplo. Aí vem a origem da vida. Alguns cientistas, os mais famosos foram o Open e o Haldane. O que esses caras fizeram? Tá? Eles propuseram uma teoria, a teoria dos conservados. A teoria deles é que na Terra primitiva, há milhões e milhões de anos atrás, tá, surgiu o primeiro ser vivo. Tá? Eles acreditam que a partir de algumas substâncias que existiam naquele ambiente, proporcionavam a existência, ou melhor, a formação de um novo ser vivo. Né? Aqui ele fala que a Terra primitiva, como eles chamam, apresentava radiação, quer dizer, tinha muitos raios solares, né? Então não tinha camada de ozônio, que protege a gente hoje, não existia. Muitos gases, né, na atmosfera, né? Chuvas, tá? E muitas descargas elétricas, raios. Tudo isso daí proporcionou a formação de um novo ser vivo, tá? Que ele chamou esse ser vivo de conservados. Tá? Aqui ó, tem como que eles achavam que era a Terra. Ó. Há 3,8 bilhões de anos atrás eles achavam que era assim, ó, só tinha gases como hidrogênio, nitrogênio, amônia, metano, o vapor da água, muita chuva, a erupção vulcânica, radiação e muitas descargas elétricas. Tudo isso daqui que estava na atmosfera desceu, formou os grandes mares. Tá? E tudo que estava aqui, esses gases, tudo desceu nesses grandes mares, e eles começaram a se reagir, ter afinidade. Um começou a falar com o outro, amiguinho, como é que você tá? E eles foram se juntando a esses gases. E daí, a partir de tudo isso, forma a primeira substância orgânica, que é um aminoácido muito simples. E a partir disso, desses aminoácidos, forma a proteína, e a partir da proteína forma o material genético, que é o DNA que a gente tem hoje. Tá bom? Então, tchau para vocês. Tá?